Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre o Setembro Amarelo, mês de combate ou de prevenção ao suicídio. Quem vai conversar com a gente no programa de hoje é o Dr. Guilherme Nogueira, médico psiquiatra, professor da Faculdade de Medicina da UFVJM, com extensa colaboração no CAPES aqui em Diamantina. Quero agradecer a você que acompanha pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo nesse instante no Facebook e também o programa já está disponível em nossa plataforma no YouTube, youtube.com/TV Vale Diamantina. Doutor Guilherme, que prazer em revê-lo, né? Seja bem-vindo de volta ao Painel Livre. Boa noite. Tudo bem, Marconi? Muito bom estar aqui de volta com essa sua audiência aí. Muito importante trazer esse bate-papo aí para todo mundo poder participar também. Doutor, vamos falar aqui, já, antes de a gente falar de Setembro Amarelo, vamos falar aqui do suicídio. O que é a maior causa do suicídio? É importante dizer, que esse Setembro Amarelo é o mês que a gente dedica à prevenção do suicídio, né? O suicídio, é atentar contra a própria vida, e tirar a própria vida, em que algumas pessoas, provocam isso, E o suicídio, ele é um gesto mais extremo, de uma série de questões que podem ter, A pessoa pode pensar em morte, pode planejar a própria morte e até conseguir tirar a própria vida, Então, é possível a gente prevenir, é uma atitude geralmente, de pessoas que estão em estados extremos aí de desesperança, desespero, então é um pedido de ajuda. Então é importante a gente ouvir isso e prevenir isso, não só no setembro, mas ao longo de todos os meses do ano. Doutor, existem mecanismos aqui em Diamantina de prevenção ao suicídio, institucionalizados, sejam governamentais ou não. Existem mecanismos aqui em Diamantina? Então, todas as cidades têm vários serviços de saúde, E todos os serviços de saúde, não só de saúde, mas de assistência social, também, os serviços comunitários, eles podem prevenir o suicídio ao ouvir as pessoas, ao apoiarem as pessoas, A gente conversou antes que esse suicídio é uma medida mais extrema de pessoas que estão em sofrimento. Então, às vezes, um vizinho escuta, um agente comunitário, um líder comunitário, alguém do bairro escuta, e é importante levar essa pessoa ao serviço de saúde. Então, a gente tem desde de serviços hospitalares, como o pronto atendimento da Santa Casa, que recebe esses casos e direciona para os serviços que vão atender, os serviços de saúde mental de atender as crises são os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. Aqui em Diamantina a gente tem dois, o CAPS AD e o CAPS Renascer, que são equipes preparadas para receberem essas pessoas, mas vários serviços de saúde, o que a pessoa tem mais acesso deve procurar. É claro, quando a gente está falando um hospital, um CAPS, são situações mais extremas, mas se a pessoa estiver precisando de ajuda, com quadros, pensando em morte, mas não chegou a agir contra si mesmo, qualquer profissional especializado, qualquer profissional de saúde pode prestar esse primeiro atendimento e direcionar para esses serviços mais especializados se os casos forem mais graves. Doutor, toda vez que a gente se depara com um suicídio, a gente fica estarrecido, mesmo porque, como o senhor disse, é uma atitude mais drástica. E a gente é surpreendido, sempre surpreendido. O suicida, ele dá sinais de que ele é um suicida em potencial? Você falou muito bem, Marconi. Às vezes somos surpreendidos mesmo. Às vezes acontecem sem maiores pistas, mas geralmente há algum tipo de comunicação. E é importante a gente valorizar, acreditar, porque existem muitos mitos, de que quem quer se suicidar não comunica ou não fala, ou quem fala não faz. Isso não é verdade, porque a maioria dos casos a pessoa deixa um recado,
faz alguma postagem nas redes sociais, ou comunica isso verbalmente, explicitamente, falando que pensa na própria morte, ou de maneira indireta, mudanças repentinas e de comportamento. Uma pessoa que é mais extrovertida fica muito quieta, é importante ouvir e pesquisar, né, e perguntar para essa pessoa, as pessoas que são mais quietinhas e ficam mais agitadas. Então, principalmente que tem transtornos mentais graves, a gente tem que ter um alto grau de suspeição, né, desconfiar bastante, perguntar, conversar, porque perguntar não provoca suicídio, conversar de suicídio não provoca suicídio, principalmente se a gente está conversando de uma maneira responsável, respeitosa. Isso, na verdade, é um ato a favor da vida, que previne, né, esse risco à vida que é o suicídio. Doutor, a gente fala muito em depressão nos tempos de hoje, né? A doença do século, né? O mal do século. A depressão, ela pode, com facilidade ou com algum grau de dificuldade, ela pode se evoluir para um quadro de suicida? Sim, os pensamentos suicidas são inclusive um sintoma, né? Os pensamentos de morte, de que a vida não vale mais a pena, podem ser um sintoma da depressão. E os transtornos mentais, como a gente falou antes, geralmente estão associados ao suicídio. E a depressão é o mais comum. É importante a gente perguntar, porque não é qualquer depressão que tem um risco de suicídio alto, né? Então é importante a gente ver depressões mais importantes, moderadas a grave. Geralmente a gente tem que investigar e sempre perguntar e prevenir, né, o suicídio, tratar adequadamente, né, dar suporte, fazer o tratamento correto para a gente poder prevenir o suicídio. Muita gente, a gente já ouviu falar demais isso. Olha, depressão é frescura, falta de Deus, falta de serviço, dentre outros. A sociedade ainda pensa dessa forma ou já superamos isso? Que bom que a gente está podendo falar disso agora, né? Acho que essas conversas acessíveis para todo mundo poder tirar suas dúvidas são muito importantes. A gente já avançou muito, né? Só da gente estar podendo discutir isso abertamente, num programa aberto a toda a população, já é um grande avanço. Muito já se avançou no conhecimento, no debate, na conversa, né? A internet está aí, as fontes confiáveis, elas podem ajudar muito, né? Muitas pessoas, até famosos, dão seus depoimentos, né? Eu escuto de alguns pacientes, né? Se depressão fosse falta de fé, os líderes religiosos não tinham depressão qualquer, né? Claro que não é como outra qualquer, né? Existe algum grau de preconceito ainda com os transtornos mentais e com a depressão não é diferente, né? A gente costuma fazer uma contraposição, né? Uma pessoa que teve um infarto, ninguém logo depois da pessoa estar em recuperação, fala com ela para se levantar, fazer uma atividade física mais intensa. E da mesma forma, a depressão e os transtornos mentais, eles são invisíveis, porque muitas vezes eles não aparecem nos exames que a gente faz no dia a dia, não tem como a pessoa enxergar, né, com um exame, objetivamente que a pessoa está em sofrimento. É através da comunicação das pessoas, do exame, do estado mental, que a gente faz os diagnósticos. Então é mais difícil das pessoas acreditarem, terem uma prova concreta disso, né? Se a gente está com um infarto, a gente vê lá no eletro, a gente vê no exame, mas a depressão, ela é mais invisível, os transtornos mentais são mais invisíveis e a gente tem que fazer esse trabalho de conscientização para mostrar que as pessoas que estão com algum transtorno mental, elas estão em sofrimento. Os tratamentos, né, voltados a esses transtornos, eles são à base de medicamento, terapia, ou vai depender do quadro clínico? Sim, vai depender do quadro clínico. Qualquer apoio que a pessoa sinta que está tendo apoio, ele é importante, né? As conexões sociais, as redes de apoio social são muito importantes aí na depressão, né? Se a gente está falando, você mencionou antes que é um mal, né, dessa geração, né, o mal dos últimos tempos, a gente vê também que são tempos de maior individualidade, que grupos sociais, grupos de apoio, grupos de convivência, né, sejam
religiosos, comunitários do bairro, clubes, pessoas que se unem para praticar esportes ou fazer outras atividades juntos, né? Esse grupo de apoio é muito importante, ajuda na depressão. E existem várias terapias que funcionam, várias linhas terapêuticas que funcionam. Então, muito desconhecimento que tem também, mas é só conversar? Não, é conversar com um profissional que vai ajudar a pessoa a se expressar, a se conhecer melhor, a falar dos seus conflitos, dos seus sofrimentos. E as medicações também estão indicadas, né, no caso da depressão, nas depressões moderadas e graves, né, as depressões mais intensas, elas têm uma resposta importante ao medicamento e ele geralmente é indicado e pode prevenir o suicídio, né, o uso do medicamento. E também nos transtornos mentais graves, né, esquizofrenia, transtorno bipolar, todos esses, se tratados, né, adequadamente, podem prevenir vários problemas de saúde. Então, a medicação não é para todo mundo, mas a medicação, se bem indicada, ela pode ajudar muito, pode fazer toda a diferença. Doutor, você disse algo aí que me chamou a atenção sobre uma boa conversa, né? E falou também sobre a questão do profissional qualificado para ter essa conversa. Até que ponto, até onde pode se ir, né, uma conversa de um líder religioso ou de um amigo, até que ponto essa pessoa pode chegar nessa conversa e até que ponto ela pode se tornar um incentivador ao suicídio? Nunca se sabe o que a pessoa está pensando, né? Sim. Os limites, né, de até onde vai a conversa é quanto a pessoa se sente à vontade para falar e quanto a pessoa que está ouvindo dá conta, né, de ouvir aquele grau de sofrimento. Então, os profissionais de saúde, eles têm um treinamento para lidarem e direcionarem a pessoa para a melhora. É um mito dizer que falar sobre suicídio induz ao suicídio. Então, é importante a gente colocar para fora, ajudar a pessoa a se expressar. E é claro que se a gente está vendo um risco grande de suicídio, se a pessoa fala que ela planejou, que ela está pensando em alguma coisa para fazer contra si mesma, já é hora, né, de procurar mais imediatamente um serviço desses especializados, como eu disse, né? O Centro de Atenção Psicossocial, os CAPs, são os serviços de referência para atender as urgências de transtornos mentais. E se o CAPS não estiver acessível, porque o CAPS funciona, né, nos dias de semana, pelo menos aqui em Diamantina, né, no horário comercial, é procurar o pronto atendimento. Mas os líderes, né, religiosos, os amigos, se eles são capazes de ouvir as pessoas sem julgamentos, né, e não aumentar o sofrimento das pessoas e conseguir lidar e se a pessoa está precisando de ajuda especializada, encaminhar para o tratamento especializado, elas já estão ajudando muito, né? O que não ajuda é fazer julgamentos, fazer comentários, às vezes dar conselhos que não levem em consideração o sofrimento da pessoa. Se a pessoa está falando que pensa em morte, pensa em fazer algo contra si mesma, ela está num sofrimento, ela está comunicando que está sofrendo. Bom, a gente está falando sobre o Setembro Amarelo, né, mês de prevenção ao suicídio. Com a gente aqui o doutor Guilherme Nogueira, médico psiquiatra. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.